Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O tema é este mesmo: se tornando filho. A expressão agora somos filhos de Deus mostra que antes não éramos filhos, porque João diz agora somos, né? Então o que nós éramos? Criaturas de Deus. A expressão agora aponta para a provisão da salvação. Olha bem, vamos ver, primeiro versículo, Efésios 5:8, pode ler também? Não, vamos fazer diferente, vamos fazer um negócio mais bonito aqui. Eu vou ler com os irmãos, os homens, até chegar na palavrinha verde. Quando chegar ali a gente para, e as irmãs leem a palavrinha verde. É repetir mesmo, várias vezes a mesma palavra. Mas vamos tentar, vamos ver se funciona. Com os irmãos. Porque noutro tempo erais trevas. Não, senhora, não, senhora. Só o mas agora. Pastor, é tão pouco. Não, eu quero que seja assim. É para fazer sentido. Vamos tudo de novo. Varões. Porque noutro tempo erais trevas. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aos Efésios 2:13. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Varões, vós que em outro tempo não erais povo, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2,25, porque éreis como ovelhas desgarradas, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Qual que é a didática dessa repetição toda? É para que toda vez que você for ler na Bíblia aparecer essa expressão, mas agora preste atenção nela, porque ela pode estar apontando para a provisão da salvação, de um grande milagre. Veja que em todos esses versículos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, anuncia um momento em que Deus entra na nossa história, na nossa vida, na nossa experiência, e muda a nossa história, a nossa eternidade, a nossa experiência. Esse que é o bonito, o grandioso do Evangelho. O Evangelho não propõe ir atrás dos perfeitos, mas dos imperfeitos, não dos puros e santos, mas dos pecadores. Porém, o Evangelho chega e estabelece um ponto de transformação. E aí é que entra o mas agora, né? Éreis trevas, mas agora sois luz. Agora, em Cristo Jesus, quem estava longe, já chegou perto pelo sangue de Cristo. É o agora de Deus. É por causa deste mas agora que nós estamos aqui e vamos entrar no céu. Vamos seguir. O Senhor Jesus Cristo é o provedor deste milagre. Fora da obra de Cristo não existe o mas agora. É por ela que nós nos tornamos filhos. O texto é este: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Olha, este versículo, ele é determinante. Porque todos sois filhos de Deus. A única condição é que a nossa fé esteja apoiada e direcionada àquilo que Jesus fez. Quando a fé de um homem, não importa onde ele estiver, qual a condição dele, qual a situação dele, quais são os seus pecados, quando um homem ou uma mulher em qualquer parte do planeta Terra voltar-se para Cristo
e contemplar a cruz, a Bíblia diz que este homem, esta mulher, tornar-se-á filho de Deus. Este milagre se chama novo nascimento e adoção de filho, que nos predestinou, Ele nos predestinou, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, aos Efésios capítulo 1 e verso 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Olha bem, a adoção de filho ocorre simultaneamente ao novo nascimento. São dois lados de uma única moeda. Acontecem pela intervenção milagrosa de Deus na vida dos que creem. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Nós somos feitos, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este versículo aqui encerra dentro dele tantas verdades. A primeira verdade é que pela fé no nome de Jesus você recebe um poder espiritual. Você pode dizer, eu não estou vendo este poder, pastor, mas ele é real. Quando você crê em Jesus, algo de Deus penetra no seu interior, lá no seu espírito, para vivificá-lo, para trazê-lo de volta a Deus, para ligá-lo a Deus, numa comunhão perfeita. Segundo, aqui diz o seguinte, que aqueles que creem no nome de Jesus, nasceram outra vez, e este nascimento não é igual ao primeiro. O primeiro é esse, que nós nascemos de nossos pais, é o nascimento da vontade da carne e do varão. Nós não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas neste nascimento nós nascemos de Deus. Por isso que aqueles que são criaturas de Deus só podem se tornar filhos mediante o novo nascimento. O primeiro nascimento nos faz filhos de nossos pais. O segundo nascimento nos faz filhos de Deus. No primeiro nascimento, somos apenas criaturas de Deus. No segundo nascimento, nos tornamos filhos. Deus só pode trabalhar nesta ordem. Primeiro, Ele nos permite nascer fisicamente, nascer, ser um ser, vir a este mundo. Segundo, Ele traz o Evangelho até nós, para que nós recebamos o poder para nos tornar seus filhos espirituais. E esta filiação garante a vida eterna. Só esta filiação garante a vida eterna. Quando você nasce de seus pais, o seu nome é escrito no cartório de registro de pessoas naturais, civis. Você se torna um cidadão trindadense, goianiense, brasileiro. Mas quando você nasce de Deus, acontece um outro registro. O seu nome é escrito no livro da vida e você se torna cidadão do céu. Paulo disse, a nossa cidadania está nos céus. Por quê? Porque Jesus nos proporcionou o novo nascimento. Como podemos ter a certeza de que somos filhos de Deus? As bênçãos de Deus estão ligadas à fé, e a fé não depende de emoções. Claro que na nossa fé, às vezes a gente tem emoções, e é bom ter emoções, mas não dependa das emoções, porque se a Bíblia diz para você que você se torna filho de Deus, crendo em Jesus, você não tem que sentir nada, você só tem que crer e dizer obrigado, Senhor, porque tua palavra é a verdade. Eu confio mais na tua palavra do que nos meus sentimentos. Meus sentimentos podem falhar, podem ir para outra direção, podem me enganar inclusive, mas a palavra de Deus não, ela é a verdade. Como podemos ter a certeza de que somos filhos de Deus? Primeiro, pela orientação e testemunho do Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais um outro texto, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de
que somos filhos de Deus. Há um testemunho silencioso no espírito, no nosso interior. Quando a gente começa a andar com Jesus, esse testemunho, ele confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Você sabe que você não é mais aquela pessoa que vivia sem Deus no mundo. Você tem certeza que algo de Deus entrou na sua vida, que você teve uma experiência de novo nascimento. Isto é subjetivo. Isto é algo que cada um entende, percebe na sua vida de uma forma única e pessoal. Nós sabemos que somos filhos de Deus pela aversão aos maus caminhos. Um filho de Deus pode errar, mas ele não vai permanecer no erro, porque ele não ama o erro, porque ele não sente bem no erro, porque ele não para e prostra no caminho errado. Ele, ao perceber que está fazendo uma coisa estranha à vontade de Deus, ele vai levantar e voltar-se para o caminho do Senhor rapidamente, porque ele é filho. A comida que o pecado nos oferece não é mais digestiva para a alma do crente, não é mais aceita para a alma do crente, certo? Ele pode assim, né? Um jovem, por exemplo, uma pessoa nova na fé, de repente encontra com seus amigos antigos e de repente, vamos até ali conosco e tal, e quando ele dá por si, ele está ali numa mesa de amigos que estão bebendo ou jogando alguma coisa, de repente ele para, espera aí, eu não sou mais desse lugar, eu sou crente em Jesus, minha alma encheu-se do gozo celestial, aqui só tem tristeza, foi daqui que eu saí. E ele olha para os seus amigos e diz, olha, estou indo, não é meu lugar, eu tenho culto nessa noite. Que é isso? Você vai para a igreja mesmo? Você continua crente? Disse, graças a Deus sou crente, vamos comigo. E a gente sai daquela roda. Eu converti, né? Quando na época eu converti, meu pai tinha um boteco, um barzinho. Então eu vi, era na nossa própria casa, nós morávamos no fundo e o comércio funcionava ali na frente. Então eu convivia noite e dia com aquela turma que ficava ali circundando ali naquela região, que era muito movimentada inclusive. Então quando eu me converti, eu saía lá do fundo da minha casa, lá do nosso barracãozinho que eu morava, eu saía com a Bíblia na mão e eu tinha que passar entre as mesas, onde os meus colegas, que por longos anos a gente tinha convivido naquela vida, e eles olhavam para mim e diziam, mas nós não estamos acreditando, você vai para a igreja? Eu disse, graças a Deus eu vou para a igreja. E falei, não vai embora também não, até eu chegar, porque quando eu chegar nós vamos ter uma sessão aqui de pregação. Acho que tinha uns que já sabia a hora que eu estava voltando, dava um jeito de ir embora, mas ficavam uns para trás e eu pregava para eles. Às vezes eu chegava da igreja, realmente na hora de sair não dava para parar não, porque eu não queria chegar atrasado. Mas quando eu voltava e às vezes encontrava aquela turma, aquele grupo ali, e eu começava a pregar para eles. E você sabe que foi a forma que eu encontrei para evangelizar meu pai? Porque eu não pregava diretamente para meu pai, a gente tem que respeito, não tem aquela liberdade, né? Eu cheguei a falar coisas da Bíblia para ele diretamente, conversei com ele, mas não é muito fácil. Mas aí eu pregava para os amigos e meu pai ficava encostado assim lá na porta, escutando. E eu ia pregando para os amigos ali, eles sentados, às vezes bebendo, né? Eles tentando até me persuadir a sentar com eles, mas normalmente eu não sentava. Eu ficava com a Bíblia aberta aí, Bíblia neles, do começo ao fim, às vezes 1 hora. E aí eu sabia que eu estava evangelizando meu pai também, porque meu pai estava escutando todas as palavras. Irmãos, aversão pelos maus caminhos, eu estava dizendo que eu converti dentro desse ambiente, certo? E aí eu não conseguia mais, de maneira alguma, ficar nele. Uma das coisas mais difíceis que teve para mim foi exatamente a conciliação da salvação e da nova vida. Porque a nova vida exige transformações em nossa vida. Vamos colocar esse versículo. O Senhor disse aqui, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós
um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Olha, Deus está dizendo, eu farei que vocês andem. Nós não estamos andando apenas porque nós queremos, não, irmão. É porque Deus também está trabalhando para nos dar a vontade de andar. E guardeis os meus juízos e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Você acha que a velha vida nossa, que antes tínhamos lá atrás sem Deus, você acha que ela era agradável aos olhos de Deus? Não. A Bíblia diz que eram abominações. O Senhor nos salvou de uma grande perdição. Por isso que a salvação de Cristo é chamada de uma tão grande salvação, porque salvou um tão grande pecador de uma tão grande condenação. Por isso vamos estar no céu um dia. Bom, terceiro, é exatamente esse o ponto que eu quase entrei nele antecipadamente, é que nós sabemos que somos filhos de Deus pelo nosso novo caminhar. Nosso novo caminhar. Aqui diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aos Efésios capítulo 5, 1 ao 3 e o verso 8. O novo andar, outro dia eu preguei aqui também que se conhece o salvo pelo seu olhar, né? A gente conhece o salvo pela direção em que o homem está olhando, você sabe se ele é salvo. O salvo tem um olhar direcionado para o Senhor. Olhai para mim, sereis salvos, disse Deus. O escritor aos Hebreus disse, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Porém, nós sabemos que o nosso olhar guia o nosso caminhar. Os nossos olhos são as lâmpadas dos nossos pés. Quando nós olhamos para Deus, o nosso olhar vai mover a nossa caminhada. E a nossa caminhada é esta, nova criatura, revestidos como filhos de Deus, despojados do pecado, deixando para trás a velha vida. Outra prova, outro sinal de que somos filhos é pela preferência que nós damos aos nossos irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Maravilha, né? Quem é salvo quer estar junto com os salvos. Quem é filho de Deus quer estar junto com os filhos de Deus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aos Hebreus 2, 10 a 12. Quem é que está chamando quem de irmãos aqui? Lê aí, pensa. Quem é que está chamando alguém de irmão aqui? Quem você acha que está dizendo? Que diz assim, anunciarei teu nome a meus irmãos. É Jesus. Jesus está falando para o Pai, dizendo, Pai, eu vou anunciar o teu nome a meus irmãos. Jesus é quem nos levou a Deus. Jesus é quem fez a mediação. Jesus é quem uniu as partes que estavam rompidas. Que bênção! E Jesus nos chama de irmãos. E nesta família, ele é o irmão mais velho, é o primogênito, primeiro da nova criação. E ele diz assim, olha Pai, eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos,
vou te cantar louvores no meio da congregação, e eu não me envergonho de chamá-los de irmãos. Jesus nos chama de irmãos, imagina, né? Para os apóstolos, ele disse que era mestre, e que eles, quando diziam que ele era mestre, de fato ele era, mas ele disse assim: mas eu vos chamarei amigos. Agora ele diz que nos chama de irmãos. A primeira grande bênção da filiação é a comunhão com o Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8,15. Tem 3 elos. Primeiro, o crente teme a Deus numa atitude de respeito e admiração. Não é temor de pavor, não, nem de angústia, mas de respeito e de admiração. Qual o filho que não admira o seu pai e não tem um profundo respeito pelo pai? O Espírito Santo veio para nos libertar do medo servil. Você sabia que o homem natural, sem o novo nascimento, ele tem medo de Deus? Ele tem medo de Deus. Nós não. Nós temos temor, reverência. Quando erramos, Deus não nos abandona, mas nos corrige como prova de seu amor. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Gálatas 4,6. Essa expressão Abba Pai é uma expressão inventada pelos cristãos, sabiam? Abba é uma palavra aramaica. Deixa eu colocar logo. Abba é palavra aramaica, significa simplesmente pai. O sentido dela é afetivo, quer dizer, um pai querido. Os crentes primitivos ajuntaram a palavra Abba, no aramaico, com o vocábulo grego pater, que significa também pai, simplesmente pai, formando uma expressão nova, mais íntima, que significa meu querido pai, caríssimo pai ou papai. Esta expressão, então, deve ser a forma como nós devemos nos dirigir a Deus em nossas orações pessoais, em nossas orações particulares. Meu Pai querido, meu Pai celestial. A segunda grande bênção, privilégio e bênção da filiação é a herança presente. Nós já estamos desfrutando de uma herança de Deus aqui na terra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os Efésios 1:3. Aí são incontáveis: bênção da cura, do milagre, bênção da alegria, da paz, bênção da restauração permanente, né, do coração fortalecido. São inúmeras, infindas, são bênçãos espirituais para agora, para hoje, e depois temos a herança futura, coisas que só nós desfrutaremos na eternidade. Quais são essas heranças? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Aí segue. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas o Pai é muito gracioso, irmãos. Sabe qual a última palavra do Pai para o irmão do filho pródigo, que não queria nem entrar na festa? O Pai disse assim, chama ele de filho: filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aqui estão as bênçãos presentes e as bênçãos futuras. A bênção da comunhão, tu estás sempre comigo. A bênção da herança, todas as minhas coisas são tuas. Lucas 16:31, depois você dá uma olhada. Lucas 15:31. Terminando esse ensino, essa palavra, então, estejamos felizes, gratos a Deus,
porque nós não somos meramente, como dizem aí fora, um crentinho, uma crentinha, não. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todas as coisas. Você pode pegar o homem mais rico do planeta Terra, o mais rico de Trindade. Ele deve ter lá uma pia de escrituras amarelas, comidas lá pelo cupim já. E acha que tem alguma coisa. Como eu disse já em vários velórios, né? Já ajudamos a sepultar muita gente rica e nunca vimos nenhum caminhão de mudança indo atrás do féretro. Não levou nada. Agora, para aqueles que servem o Senhor, aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu lhe serei por pai e ele por filho. Isso é pouco? Não, é muita coisa. Vamos ficar de pé. Querido Jesus, nós te louvamos nesta hora precisa, importante, gloriosa, que o Senhor nos faz lembrar as verdades do teu evangelho, da filiação, do teu amor, do teu companheirismo, da tua amizade para com todos nós, como um pai que nunca esquece, que nunca abandona, que nunca deixa o seu filho para trás. Pai, abençoe a todos, consola e conforta o coração, que todos possam sentir, Senhor, animados e felizes de estar seguindo este caminho glorioso de vida eterna, aonde, Senhor, o melhor ainda está por vir. O Senhor está reservando coisas que não subiram ao coração do homem, nem um mortal jamais pensou e imaginou. O Senhor está guardando para aqueles que te amam. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a te amar, ajuda-nos a dar ao Senhor o melhor das nossas vidas, do nosso amor, da nossa alegria, da nossa satisfação de seguir os seus caminhos. Em nome de Jesus, abençoa, despede todos em paz, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos, que voltem para casa em paz.